começar. Fala, família da Natação Criativa! Estamos presentes para mais um episódio de podcast. Agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram. Mais de 92 mil pessoas acompanhando a Natação Criativa. Para quem realiza os cursos pela plataforma Educar, baixa o aplicativo da Swimtrack, compra os produtos pedagógicos pela loja virtual. Muito obrigado. E hoje eu tenho a presença ilustre de uma pessoa que eu conheço há mais de uma década aí. Muito obrigado pela presença, Patrícia Sofredini. Tudo bem? Um prazer também estar aqui, né? E espero corresponder à expectativa. E hoje o nosso bate-papo é sobre personal. Para quem é personal aí do outro lado, para quem é pai, para quem é mãe e tá querendo colocar seu filho na aula particular, porque natação salva vidas. Sim. É muito sério, é um assunto muito sério. Paty, para começar, para quem já te conhece do outro lado, para quem não te conhece, quem é a Patrícia Sofredini? Atleta, professora e futuramente psicóloga. Sim, muitos projetos por aí, né? Muita coisa. Bom, a Patrícia Sofredini é mãe, tá? Tenho 3 filhos, tenho 40 anos, sou esposa, né? Sou casada. E venho agora com esse curso, essa graduação em psicologia. Então, já sou formada em licenciatura em educação física, sou formada em bacharel também, bacharelado em educação física. E agora estou cursando o 10º semestre da faculdade de psicologia. Então, vou trazer aí muita novidade, muita coisa da psicologia para o esporte. E você passou ali por clubes grandes, empresas grandes, Clube Pinheiro, SESI, recentemente vi nas redes sociais, estava lá no SESC. Mas como que é essa trajetória de atleta professora? Então, eu comecei a natação desde muito pequena, né? Com 5 anos eu iniciei. E comecei ali nos treinos, já de natação profissional, já em busca das medalhas. Então, eu fiz parte de uma turma muito legal que foi a Munhoz Natação. E, então, tem, assim, nomes importantíssimos da natação. Inclusive, a Poliana Okimoto treinou comigo por muitos anos. Depois, nós saímos do Munhoz e fomos todos para o Corinthians. A equipe inteira foi para o Corinthians. Só que era diferente o momento, né? Naquela época, há 20 anos, praticamente quase 30 anos, aí, 25 anos atrás, não tinha esse respaldo que hoje tem os atletas. Então, devido a condições financeiras, eu tive que abandonar a natação, os treinos. Então, eu entrei muito cedo na área. Aos 17 anos, eu já estava ministrando aulas de natação. Então, eu tenho aí uma bagagem legal da aula de natação. Na época, não tinha nem o CREF ainda. Então, eu comecei a ministrar ali aquelas aulas. Então, logo o CREF entrou e eu precisei entrar na faculdade. Acabei desistindo, fui ter meus filhos, trabalhei com outras coisas, saí da área. Mas chegou um momento que a natação, você tem que voltar, não tem jeito. Te chama. Me chamou. E aí, eu fui para a faculdade. E acabei rapidamente tendo uma indicação de um professor mesmo de faculdade. Entrei no Clube Pinheiros terceirizada. Fiquei por 1 ano ali trabalhando com a natação adultos. E depois de 5 anos, mais ou menos, que o Pinheiros não contratava ninguém, houve lá um processo seletivo e entraram 4 profissionais, né? Dentre esses 4 profissionais... Nós! Renato, Simon e Patrícia Sofredini estávamos lá, né? Então, ficamos... E aí, eu fui galgando, né? Saí do Pinheiros em um outro momento, depois de uns 5 anos. Fui para o SESI, Vila Leopoldina, fiz um trabalho bacana também com 430 crianças da escola do SESI, junto ali com os atletas olímpicos. Então, na minha página, no meu perfil do Instagram, também tem lá algumas informações sobre esse trabalho. Então, foi um trabalho muito grande na época do Rio 2016. Então, a gente trouxe ali as atletas olímpicas para mostrar a natação e incentivar essas crianças à modalidade. E depois desse trabalho foi só personal. Então, o pessoal vai me contratando, eu vou indo. O SESC me chamou para fazer esse trabalho, um trabalho muito bacana de recreação. E, inclusive, finalizei agora esse trabalho. Um beijo pro pessoal do SESC, que com certeza vai estar acompanhando a gente. E tô agora aqui, estudando muito. Então, você fechou que você tá agora na área de personal. Então, vamos Sim. falar sobre o personal. Para quem é pai, tá aí do outro lado, para quem é professor, qual é o diferencial de uma aula de personal
para uma aula de academia? Qual que é as diferenças? Então, o personal, ele vai de encontro com o objetivo do aluno. Então, o pai ou a mãe, quando me liga, geralmente ali já tem um contato, uma indicação, ou acompanhou a minha página, o meu perfil. Então, essa pessoa vem falar, já traz uma demanda. Olha, meu filho tem medo, ou meu filho já nadou em tal lugar e não gostou. É uma criança que chora, ou uma criança que já teve ali alguma dificuldade. Então, essa demanda, quando você está no personal, você consegue ir diretamente nesse foco. E aí, sim, desenvolver esse aluno. E assim como as academias, elas têm as metodologias delas. E aí, como eu sou personal, como eu vou adotar? Que linha, né? O que eu vou seguir de planejamento, de metodologia, de plano de aula? Como você consegue trazer isso, aí, trazendo para a realidade de cada aluno específico, cada necessidade? Sim. O profissional, o personal, ele tem que saber a sequência, as fases do desenvolvimento. Então, ele tem que saber qual o momento de colocar uma respiração lateral, qual o momento ideal de se ensinar o nado de peito, qual o momento de encontrar a ondulação com a abraçada. Então, esse profissional, ele precisa saber quais são os requisitos que esse aluno precisa já demonstrar para passar para a próxima fase. O que acontece muito é que o personal quer ensinar, de repente, quer correr, né, com o conteúdo e acaba a criança não tendo uma segurança, um posicionamento, uma base. Uma base maior. Então, é aí onde o trabalho do personal acaba pecando de alguns profissionais. E acho que esse acelerar, ou aumentar o passo, é para dar resposta para o pai, para dar resposta, minha metodologia é boa, ele aprende rápido. Só que não sei se quem está aí do outro lado sabe, mas tem estudos que mostram que para a gente formar um atleta demora de 15 a 20 anos. Então, para que a pressa de você ensinar se a gente tem 15, 20 anos para formar um nadador? Então, acho que é um recado legal que você deu. E aí, eu sou pai, sou mãe. Que cuidado eu tenho que ter na hora de eu vou contratar um personal? O que eu tenho que me preocupar? O que eu tenho que prestar atenção na hora que vou procurar a Sofredine lá? O que eu tenho que perguntar? O que eu tenho que observar? O que eu tenho que perguntar para outros pais que fazem aula com ela? Sim. Bom, o mais importante é se o profissional tem a credencial do CREF, né? Se ele está inscrito no CREF, então que é isso que vai permitir que esse profissional exerça a profissão de forma legal, tá? Depois que você sabe que o profissional tem CREF, então é interessante você saber qual é o histórico desse profissional, onde ele trabalhou, onde ele trabalha atualmente, como que ele lida com a criança, se ele tem uma aula lúdica, se ele usa alguma metodologia específica, como que funcionam os exercícios, qual é o objetivo de aula, se essa aula tem um objetivo, se os exercícios propostos eles têm objetivo, isso é muito importante, porque é isso que vai garantir o desenvolvimento dessa criança. E a motivação, né? Se essa criança vai e gosta, né? Acho que é a famosa pergunta, não é só fazer a natação. E aí, acho que a pergunta recorrente dos pais é qual que é a frequência semanal boa ali para ele aprender a natação? Eu preciso fazer uma vez por semana, 2, 3, todos os dias? Sim. É uma coisa muito importante esse contato direto com os pais, é o feedback. Então, você precisa dar feedback para esse aluno e para os pais, para esse cliente. E você também precisa receber o feedback. Então, olha, hoje o seu filho pode ser curto, pode ser rápido, pode ser uma vez ao mês, mas é muito importante. Olha, hoje o seu filho esteve muito bem, hoje ele tirou nota 10, parabéns. Então, sempre ter ali uma motivação, uma palavra de incentivo é muito importante. Diariamente, né, aula a aula para a criança e sempre um feedback para os pais. E também pedir para esse pai, olha, o que você está achando? Mandar um videozinho, mandar uma foto, para os pais também se sentirem motivados a manter o trabalho com o personal. E qual que é o modelo que você usa para dar esse feedback? Você usa o WhatsApp, você usa o telefone, você tem aplicativo? Como que é esses feedbacks? Então, como o meu trabalho de personal ele é muito próximo do meu cliente, então o WhatsApp hoje é a ferramenta mais utilizada, porque às vezes eu tô ali com a criança, eu tirei uma foto, eu já mando pro pai, então o pai fica super feliz porque ele tá lá no trabalho, às vezes pensando, poxa, meu filho tá
na aula de natação, como será que tá? E quando chega a foto, a primeira coisa que ele faz, olha meu filho na natação. Então, isso acaba sendo um network maravilhoso, porque ele indica, ele compartilha, ele mostra para os amigos e acaba sendo uma indicação pro meu trabalho. E alguns profissionais que vêm fazer curso com a gente, às vezes comenta que eu fico nesse bate-papo no WhatsApp e acaba virando pessoal. Aí teu pai me manda mensagem à noite, manda mensagem no final de semana, ou cancela uma aula 10 minutos antes. Você sente essa dificuldade de você dar essa liberdade através do WhatsApp? E uma segunda pergunta já emendada com essa, você faz avaliação, você manda avaliações para os pais, que nem aquelas metodologias convencionais, ou você só fala, só comunica? Sim. Então, eu gosto muito de um trabalho que eu venho desenvolvendo com uma equipe, né, de marketing super legal, que é uma pesquisa. Então, quando esse cliente chega até mim, eu faço uma pesquisa para saber o perfil desse cliente. Então, tem cliente que gosta de uma pontualidade, tem cliente que gosta da assiduidade, tem cliente que está um dia de chuva, frio, ele quer que o filho faça porque ele acha que a vida acontece num dia de chuva e frio. Eu tenho clientes que falam, Paty, tá chovendo muito, vamos cancelar? Então, assim, eu preciso saber como que é esse cliente para saber lidar com esse cliente. Então, uma vez que o trabalho do personal ele é muito próximo, eu tenho os prós e os contras dessa liberdade, desse vínculo. Então, quando você quer fidelizar o cliente, você acaba flexibilizando algumas regras, porém, sempre no início do meu trabalho, eu passo um contratinho, que são algumas regras, né? Precisa me avisar com antecedência, se eu chegar até o local para dar aula e a criança não quiser fazer, ou acontecer alguma coisa e não deu para me avisar, eu considero aula dada. Então, são alguns combinados que, claro, olha, Paty, eu não consegui, estava no hospital, tudo bem, vamos repor, vamos remarcar. Então, assim, com um jeitinho, com a flexibilidade, para também não perder esse cliente. E você falando dessa entrega de feedback, entrega de avaliação, né? Um dos nossos apoiadores é até a SwimTrack, que é um aplicativo que faz isso, né? Então, hoje tem essa tecnologia e eu queria saber como você utiliza da tecnologia para dentro da piscina. É possível hoje em dia? Sim, é muito possível, né? Hoje tem muitas estratégias, hoje tem muita tecnologia, então eu entrei também na psicologia querendo trazer essa inovação para os treinamentos, para como você está lidando com esse cliente. Então, assim, hoje se fala muito de treinamento técnico, treinamento tático, então o pessoal coloca lá no Google, tem muitas formas de você avaliar o aluno, qual a melhor técnica, qual a melhor forma, e pouco se fala do acompanhamento psicológico. Então, assim, eu também quero trazer essa inovação de ter um acompanhamento psicológico, porque o que acontece, principalmente também na aula de personal, é que muitas vezes o pai, ele marca lá a aula para a criança, vai ser segunda e quarta, ou terça e quinta, mas muitas vezes naquele dia a criança não está no dia dela, não tá num dia legal. A criança não comeu bem, não tá se sentindo bem, e aí como que vai fazer? Vai obrigar essa criança? A gente vai relevar? Vamos tentar mudar o horário? Será que é um horário bom para o pai, bom para a criança? Então, a gente precisa sempre desse acompanhamento, né, psicológico, para saber o que está acontecendo, para conseguir trazer toda essa tecnologia e dar esse respaldo que o pai precisa. E a gente falou muito do pai, agora a gente vai falar do profissional, do professor, né? Acho que uma das grandes dificuldades do profissional é atrair novos alunos, né? Então, saí desse CLT, fui para o mundo empreendedor, quero dar aula de personal, mas como que eu vou atrair? Tem um estudo da Google, que pós-pandemia, que começaram a mapear as ações das pessoas pós-pandemia, as atitudes e os hábitos. 32% de pessoas começaram a buscar natação que não faziam natação. E o personal teve um aumento de procura de 122%. Então, a gente teve um aumento, sim. A gente tem um aumento também do número de piscinas, pelo número de condomínios que estão sendo criados. E eu queria saber como você faz aí para você atrair esses novos clientes.
Então, a tecnologia está aí para ajudar, né? Então, eu estou com o meu perfil e a minha página. Então, gostaria que vocês também acessem lá, né? Minha página no Facebook, meu perfil no Instagram. E, inclusive, eu trago alguns conteúdos que falam sobre a natação, o desenvolvimento psicológico, o momento de você colocar o seu filho na piscina, como você... Às vezes, a criança não quer, aí o pai acha que é importante... Então, eu trago essa tecnologia também para me auxiliar. E o network, né? Que é muito importante. Você ter um bom contato, montar um material, ter uma foto bacana, a indicação é muito importante. Reunir todos os pontos e as estratégias para conseguir atrair novos clientes. E, sem dúvida, fidelizar esses clientes e manter os clientes, que é o mais importante. Então, acho que você traz 3 pilares aí. Ou as redes sociais, então fazer um bom marketing digital. Então você que é professor, às vezes tem até aquele professor que mistura a rede social pessoal com a profissional, né? Que acho que já vai uma dica aí para ele reinvestir nisso. O segundo aí é o pilar da indicação, né? Do boca a boca. Acho que isso também é muito importante, que você faz um bom trabalho, você tem esse retorno, os próprios pais começam a te indicar. E o terceiro ali, que você também falou, não é só atrair novos alunos, mas eu conseguir manter. Senão toda hora eu tenho que ir atrás de novos alunos. Sim. Se eu não consigo manter. Até um curso nosso aí da natação criativa vai ser até gratuito, que a gente está num congresso no CONAESP, a gente vai falar sobre isso. Então, como você fazer essa retenção desse aluno que já está presente com você. E você vem aí mais de uma década aí na natação. Sim, O que mudou nessa década, principalmente nas crianças? Você sentiu que mudou esse perfil? Ou o pai também mudou as exigências dos pais? O que é essa nova natação do século XXI que a gente fala tanto? Então, o que acontece com a tecnologia, com o acesso à internet, as crianças, elas estão muito rápidas, né? Então, a gente sabe da importância de se ensinar a nadar. Então, o pessoal viaja muito mais, o pessoal frequenta muito mais piscina. Então, a exposição das crianças na piscina é muito maior. Então, por isso, hoje, a natação é considerada como a criança saber ler e escrever. A criança precisa, tem a necessidade de saber nadar. Então, é por segurança, né? E um pouquinho diferente de lá atrás. Lá atrás buscava-se a natação por conta de saúde. Às vezes a criança tinha um problema respiratório, o médico indicava. Hoje em dia, não. Hoje em dia é uma necessidade se aprender a nadar, né? Faz parte da alfabetização. Então, esse perfil também de criança vem crescendo. E então a gente fala muito do lúdico, né? Então o profissional ele tem que estar antenado, tem que estar ligado no que tem de novidade. Então as brincadeiras são muito importantes, essa parte lúdica, as músicas, desse universo infantil para a criança poder se desenvolver nas aulas de natação. Porque não é só chegar lá e nadar. Tem que ser uma aula gostosa, a criança tem que ter prazer em ir para a aula de natação. Isso é o mais importante. Então, você vem aí com o brincar, com a importância de você utilizar o brincar, as brincadeiras, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o planejamento técnico. Então, como você faz esse balanceamento do técnico com o brincar? E queria que você contasse um pouco da utilização do seu brincar aí. Bom, o brincar, ele estimula aí a criatividade, a curiosidade, a autoconfiança da criança. A criança vai aprender a cooperar nas atividades, então ela vai levar aquelas características da brincadeira para a formação da sua personalidade. Então, com as brincadeiras, também é importante aprender a perder. Então, tem criança que só quer ganhar. E o meu filho, é só ele que pode ganhar. Então, é muito importante a criança saber perder. Porque são comportamentos necessários para o cotidiano, né? Então, eu trago as brincadeiras
dentro dos exercícios lúdicos. Então, por exemplo, a criança vai brincar para ensinar o nado peito, eu vou brincar de tartaruguinha. Então, vamos brincar de tartaruguinha, vamos imitar a tartaruga do mar, e nisso a criança já vai esboçando aquela abraçada do peito, vai fazendo uma pernada, agora a gente vai brincar de sapinho. Como que é a perninha do sapo? Então, a gente já vai posicionando o pezinho da criança para o nado de peito, e isso com todos os nados. O momento da música, é assoprar a bolinha, é assoprar uma velhinha, como ela faz no Parabéns. Então, toda essa parte lúdica, eu já vou introduzindo os fundamentos necessários para as técnicas dos 4 nados. E aí, nesse seu lúdico, nesse seu brincar, você já trouxe 3 esferas. Você trouxe o faz de conta, você trouxe a imaginação e você trouxe os jogos. Então, como utilizar esses lúdicos pedagógicos para suas aulas, que ao mesmo tempo você falou, você ensina as técnicas utilizando o brincar? Sim. Através da brincadeira, a criança expõe aquilo que ela traz. Então, se ela está em alguma situação em casa, que ela está um pouco mais retraída, com a brincadeira, essa criança ela vai criar amizade, ela vai ficar mais extrovertida, ela vai se impor, ela vai saber aceitar a opinião do outro ou a compreender uma regra. E com isso, a gente consegue fazer um desenvolvimento também dessa criança e não só da natação. Então, é um desenvolvimento constante. Que no lúdico ela sai do mundo físico ali, um mundo cheio de regras, cheio de oposições do mundo adulto, e na brincadeira tudo pode. Então, ali na brincadeira, ela pode ser o que ela quer, ela pode fazer o que ela quer, ela tem os desejos, mas ao mesmo tempo ela aprende as regras, ela aprende o limite, ela aprende o trabalho em grupo. Então, na hora que eu vou fazer uma brincadeira simples, que toda criança gosta de fazer, eu quero brincar de escolinha. Um só pode ser o professor. E ele vai ter que respeitar que o momento um é o professor, o outro momento é o outro. Então, ele começa a entender esse lado social que é importante da brincadeira, que é para onde a gente traz para a piscina. E aí, eu acho que é um grande problema aí de quem está em casa e grande dúvida que o pessoal traz para os cursos é como convencer os pais que o brincar é importante. Sim. A gente precisa trazer essas informações para esse pai. É nesse momento do feedback que a gente vai estar orientando também esse pai. Muitas vezes um pai de primeira viagem, o filho pequenininho. Já aconteceu, assim, várias situações em que os pais são advogados, empresários, super renomados, e a criança ali de 2, 3 aninhos começou a falar, papai, mamãe, e esse empresário ou empresária acaba deixando reuniões importantíssimas para ficar ali fazendo o que a criança está pedindo. Então, assim, o profissional, ele precisa se posicionar. Então, explicar para esse pai a importância do brincar. Então, porque o brincar, ele é muito mais do que se divertir. Ele exercita a criança para a cidadania, então ele traz aí autonomia, a gente desenvolve coordenação motora, o lúdico. Então, é muito importante que a gente consiga passar para esse pai a importância dessa brincadeira. Como que a gente vai fazer isso? Através do feedback, através de um vídeo, associando algum momento importante da aula. Olha, você viu, nesse dia era uma brincadeira e ele esperou o coleguinha, ou ele perdeu, mas ele viu que é importante perder também, porque faz parte, né? A gente só não ganha na vida, a perda é muito importante. Então, pontuar essas situações e aí o pai vai caminhando junto nesse processo de aprendizado da natação com a criança. E além de vídeos, além de texto, tem podcast da Patrícia Sofredini falando sobre o brincar. Sim. E uma dúvida também recorrente é como precificar as aulas de personal, né? Alguns olham o vizinho do lado, olham a grama do lado, ou quanto você cobra, a famosa pergunta, quanto você está cobrando a sua aula? Você chega no condomínio e você começa a perguntar para outros professores, essa é a estratégia mesmo? Existem outras? Você pode agregar valor e cobrar valores acima do mercado do que está naquele próprio condomínio que você está exercendo? Sim, isso é uma coisa assim, que é muito importante a gente falar e acaba sendo um tabu, né? Porque o profissional, muitas vezes, ele chega no condomínio e ele quer pensar como que ele vai fazer para cobrar. Então, assim, é muito fácil. Você precisa saber o tempo de deslocamento que você vai ter até chegar nessa aula. Então, com esse tempo de deslocamento, de ida, o tempo de aula e o tempo de volta, então praticamente você vai ter que multiplicar esse tempo de aula
por 3, porque é o tempo que você vai e o tempo que você volta. Então, e aí você precisa também colocar na ponta do lápis o quanto você vem investindo para aquela sua formação. Então, se você faz um curso, se você participa de um seminário, se você participa de alguma palestra, se você inicia uma nova graduação, né, como o meu caso, então eu venho aí com a psicologia para complementar o trabalho que eu venho fazendo com as crianças. Então, tudo isso acaba colocando no papel porque é um diferencial. Então, o profissional, a pessoa, quando vai contratar esse profissional, ela tem que saber o que esse profissional vai proporcionar, qual a experiência ele tem, qual a bagagem que ele traz, porque aí é mais certeza desse trabalho dar certo. Então, na hora de você cobrar, não tenha medo, né? Valorize o seu perfil profissional e, claro, saiba o que está acontecendo também para você não ficar muito fora, porque não adianta você cobrar menos da metade do que a pessoa que está trabalhando do seu lado e também não dá para você querer cobrar o dobro. Então, é legal você, de uma forma mais discreta, você saber ali o bairro, mais ou menos quanto que o pessoal cobra, para não ficar tão discrepante também e sempre buscar essas atualizações. E pra gente caminhar já pro nosso fim, né? Passa muito rápido, Paty. Queria que você contasse algum perrengue que você já passou como professora, ou faculdade ali, ou clubes que você passou, porque a gente também passa muito perrengue nessa vida aí. Sim, muitos. Eu acho, assim, que o que eu tô percebendo, o que está acontecendo muito, essas crianças de hoje em dia, dessa nova geração, né, que a gente fala, terem esse domínio dos pais. Então, o que acontece? Às vezes a criança não quer nadar, não quer fazer aula de natação e ela acaba criando ali inúmeras estratégias para não fazer aquela aula. Eu tô com dor, eu não quero molhar o cabelo, ou eu machuquei o dedinho, alguma coisa, eu tô com dor de barriga, não tô me sentindo bem, a criança chora. Então, assim, é um perrengue que às vezes o profissional passa, mas que também eu trago uma solução. Vale a pena você conversar com esse pai, conversar com essa criança para ver se o dia está ideal, o horário está ideal, se essa criança ela já está fazendo outras atividades, se de repente está sendo muita atividade ou pouca, ou se a criança está querendo manipular algum tipo de situação. Então, assim, esse perrengue aí, que eu acredito que seja um perrengue que muitos profissionais, assim, estão passando, é como você cobrar por esse momento, como você caminhar com essa situação, no momento da situação, né? Eu cobro a aula, eu relevo, eu insisto, eu forço, ou eu desisto, o que eu faço? Então, o mais importante é você tentar conversar com essa criança, ou tentar conversar com os pais, tentar entender qual é a forma que você pode melhorar para não perder esse cliente. Sim. Esse é o perrengue aí que eu acho que pior que está acontecendo. Que é uma linha bem tênue, né? Aonde eu cobro, aonde eu não cobro, né? Sim. Eu acho que a sua história vai ser de inspiração para muitos profissionais aí do outro lado, né? O Brasil tem 45 milhões de empreendedores oficiais, estima-se que tem mais 15 milhões informais. 99% desses empreendedores são micros ou pequenas empresas e pouco mais da metade são mulheres. Acho que você vai aí dar uma ajuda aí para quem está do outro lado, tá naquela vou empreender. Você saiu de clubes grandes, empresas grandes e investe na sua própria carreira. Além disso, mãe de 3 filhos, mostra que tudo é possível, né? Ser professor, ser mãe, conseguir estudar novamente. Sim. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença. Ainda contribuiu com o Brincar, que a natação criativa fala tanto, dessa ludicidade, dessa brincadeira, e ensinar através do lúdico educativo. Muito obrigado pela presença, Paty. Sim. Bom, eu quero agradecer e eu quero deixar um convite aqui mais uma vez para o pessoal acompanhar minha página e o meu perfil e falar assim rapidinho de um projeto que está no forno, né? Que eu tô com uma equipe super bacana de marketing, inclusive meu filho, o mais velho, vem me acompanhando nesse trabalho, que é justamente trazer esse olhar psicológico para o atleta. Então, eu vou trazer a psicologia do esporte
e esse acompanhamento do atleta no momento em que ele mais precisa, porque a gente tem muita tecnologia, muito treinamento, fala-se muito na internet de treinamento técnico, treinamento tático, mas pouco se fala do treinamento psicológico. E como devido a essa tecnologia, mais ou menos todo mundo está fazendo aquele mesmo treinamento e chegou no dia lá da competição, o que acontece? Se a pessoa não tiver um bom pensamento, não tiver, de repente, um dia bacana, alguma coisa pode acontecer e justamente naquele dia a pessoa não conseguir colocar o seu melhor, né? E eu acho legal nessa sua fala, só para quem está do outro lado, você falou atleta, mas não só atleta, são amadores também, Sim. né? Sim, o esportista, o esportista, melhor falando, né, melhor colocando, porque hoje em dia nós temos muitos atletas amadores, né, os grupos de pedal, os grupos de corrida de rua, a natação no mar aberto, então está crescendo muito o número de pessoas que buscam o personal, como você trouxe, e o esporte amador, e essa pessoa, ela precisa saber como se motivar, como manter o seu treino, como lidar com o resultado, que às vezes o resultado nem sempre é aquilo que a gente espera, né? Então, às vezes a pessoa treina e chega no dia, dá uma dor de barriga, o banheiro tá longe, ou esqueceu o tênis, ou quebrou o óculos. Então, inúmeras situações que pode acontecer e desequilibrar o psicológico e a pessoa não conseguir chegar naquele rendimento. E eu já deixo uma pergunta aí aberta, que você só vai responder na nossa próxima entrevista de podcast. Eu sou profissional, eu sou técnico, sou técnico, eu sou aluno ali, sou atleta amador. Um dia antes da prova, eu preciso ir confiante para a prova, eu preciso ir desafiado, então o técnico tem que chegar para mim e falar, você não vai conseguir, você não está indo bem, ou não, eu tenho que falar, não, você está indo super bem, você viu o resultado, fica tranquilo. O que é melhor para esse atleta pro dia seguinte? Ele chegar pilhado ali, que ele não vai, que ele acha que ele não vai conseguir, ele vai passar do limite, ou ele tem que chegar ali confiante. Então, muita coisa aí pra gente bater um papo ali quando a gente falar de parte psicológica, falar de competições, falar de atletas amadores. Muito obrigado pela presença e já fica um convite aí pra gente falar da parte de psicologia e o esporte aí. Sim, obrigado. Falaremos muito sobre personalidade. Cada pessoa tem a sua personalidade e aí eu vou ensinar, então, como lidar com diferentes tipos de personalidade, como a gente vai incentivar e motivar essas pessoas, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado pelo convite e fica aí o convite para os próximos. Mas deixa aí suas redes sociais. Você falou, segue meu Facebook, fecha meu Instagram. Qual é o Facebook, Ajuda dos universitários. Instagram, Patrícia Sofredini. E o perfil do Facebook, a página do Facebook, Personal Sofredini. Personal.sofredini? Personal Sofredini. Sem ponto. Então, a gente tem a ajuda aí do Gabriel, né? O Gustavo. O Gabriel menor. O Gabriel menor. O Gustavo aí nos bastidores, auxiliando a gente, fazendo as filmagens. Então, muito obrigado por mais um episódio, você que acompanhou. Então, compartilhe com seus amigos, siga o nosso canal do YouTube, Spotify, que assim você vai ajudar a gente a criar outros programas. E deixe seu comentário aí abaixo, qualquer dúvida para Patrícia Sofredini aí. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu.